Ash e Go vão se separar. Mas calma. É isso, mas não é isso. É que não é bem assim. Vem com a gente que a gente vai te explicar que rolê é esse. Mas assim, como é um rolê muito complexo e que, né, deixou a internet, os fãs de Pokémon em a dúvida, chamei aqui meus companheiros, meus grandes amigos de Jornadas do Carvalho aqui, Pad Games e Bruno Assis. Olá, pessoas! Muito obrigado pelo convite. Estar aqui é sempre muito bom para falar sobre Pokémon com os meus queridos amigos Ligusta e também o Bruno Assis, que a gente fala semanalmente sobre Pokémon Jornadas. E agora estamos no momento aí de separações de caminhos. Caminhos do coração aí de Ash e Go se separam numa via aí onde, quem sabe, isso seja benéfico para os dois, ou talvez possa ser o último tiro aí para, né, fechar o caixão de Mil Jornadas. Vamos ver como é que eles vão desenvolver daqui pra frente. Mas isso, vamos pesado. acompanhando. Vamos acompanhando. Bem, gente, eu sou o Bruno. Estou aqui hoje pra gente conversar sobre essas tretinhas e acho que é só realmente o último suspiro, né? Vamos ver, né? Calma, gente, vocês estão muito pessimistas. Mas, ó, pra que você que não sabe, eu, Pad e Bruno, semanalmente, a gente comenta os episódios de Pokémon Jornadas no nosso podcast Jornadas do Carvalho. Então acessa lá www.casadocarvalho.net, lá tem os podcasts, ou você também pode procurar Jornadas do Carvalho no Spotify, Deezer, enfim, você vai encontrar no seu agregador favorito, porque, né, tinha um review aqui no canal, parou de estar no canal pra fazer um podcast, e lá no podcast a gente continua essa conversa e tá bem legal, semanalmente a gente comenta aí os episódios. Enfim, pra você entender, e aí meus colegas também aqui entenderem que treta é essa, eu vou contar. No Japão, saía um mangá baseado no anime. Dessa vez não era um anime baseado no mangá, era um mangá baseado em Pokémon Jornadas. Que era assim, um mangá bem reduzido, que pegava algumas das aventuras do anime e adaptava pro mangá. Esse mangá, inclusive, foi quem deu o spoiler, né, que a gente teria o Go com o Inteleon, né, com a evolução do Inteleon, há pouco tempo atrás. E foi anunciado que em outubro vão lançar o último capítulo desse mangá e que ele vai se encerrar. Mas garantiram que o anime, Pokémon Jornadas, vai continuar. Só o mangá que vai chegar ao fim. E o fim desse mangá mostra o Go seguindo viagem pelo Projeto 1000. Ele vai continuar com a equipe do Projeto 1000 fazendo missões e tudo mais. E o Ash vai seguir sua jornada em busca de batalhar contra o Leon. E os dois vão seguir caminhos diferentes. E aí ficou aquela. Ok. Se o mangá que adapta o anime fez eles se separarem, o anime também vai fazer? Será que a gente vai ter isso? Primeiro, antes de tudo, eu queria saber, Pad e Bruno, vocês acham que seria interessante em Jornadas separar o Ash e o Go? Eu acho, assim, eu acho que seria interessante pra trama, né? Tentando não avaliar sobre o momento atual, mas o que isso poderia significar, né? Tentar dar uma desgarrada, assim, dos dois personagens, que apesar deles terem as suas viagens, o seu modo a sua dinâmica própria ali, buscar coisas diferentes em separado pode trazer um foco ainda maior para cada um deles, né? Então o Ash buscando aí ser o campeão do campeonato mundial, da grande liga mundial ali, para derrotar o Leon, e o Go também seguindo no projeto 1000 para conseguir, né, realizar o seu sonho, que é capturar todos os Pokémons, capturar o 1000, que é o grande sonho dele, porque às vezes, assim, o que eu sinto é que quando as duas histórias elas se entrelaçam, elas meio que se atrapalham. É o que eu venho sentindo. A gente comenta isso, né, sempre no podcast. Isso, exatamente. Então, tipo assim, quando o foco é no Go, o foco não é todo no Go. Tem o Ash ali, mas ele tá meio perdido, e aí às vezes nos episódios do Ash, o Go tá envolvido ali. Beleza, a gente entende que é uma questão da amizade deles ali, de que eles compartilham momentos, compartilham histórias e compartilham jornadas, mas da forma como estava sendo contada até então essa história, ela estava meio bagunçada. Então, eu vejo com bons olhos essa separação, porque a gente pode ver aí uma separação breve, né? Não precisa ser até o fim de jornadas eles estarem separados, mas por um momento breve em que eles precisam talvez amadurecer certas coisas, né? Até porque muita coisa que o Go aprendeu com o Ash aprendeu com o Go, talvez eles precisem colocar isso em prática, né? E falar, pô, como que o Ash agiria nesse momento? Ou então, como que o Go agiria nesse momento, né? Então pode ser um momento bem legal ali da gente ter os dois atuando de maneiras diferentes
para poder amadurecer os seus próprios caminhos e se redescobrirem nessa jornada. E você, Bruno, o que você acha disso? Bem, assim, acho que eu vou até dar um leve spoiler aqui do podcast. Talvez, acho que não sei se o vídeo vai sair antes do podcast ou o podcast vai sair antes do vídeo, mas no último Pad não pôde participar e a gente comentou um pouco sobre isso, na verdade, né? A gente comentou dessa questão, porque o último episódio, antes da gente gravar aqui, foi relacionado ao Projeto 1000. E a gente tava se questionando realmente se o Ash tá ali fazia diferença, que no caso nesse último episódio não fez qualquer uma diferença. Então a gente até cogitou possibilidades. E uma dessas possibilidades era realmente, tipo, cara, vai o Ash seguir a linha dele lá pro Campeonato Mundial, vai o Go seguir o rumo dele no Projeto 1000, vai a Koharu fazer os rolês dela de pesquisa com o Eve dela e ver o que dá, sabe? Cada um segue seu caminho e vai intercalando, assim. Quem jogou GTA V é você apertar o botãozinho pra ir pro outro personagem, sabe? É isso, assim. Acho que eles poderiam fazer isso, inclusive o Gusta tinha dado uma saída muito boa, que era, eles não gostam de fazer episódio duplo. Ao invés de fazer episódio duplo ruim, faz um episódio duplo, metade com o Ash, metade com o Go, e segue o jogo, assim, sabe? Então, cara, eu acho que tende a melhorar tanto pro Ash quanto pro Go essa relação, se for dividido realmente o caminho. Pois é, um pouco delicada essa questão, mas antes de seguir comentando sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre esse mangá. Não é a primeira vez que um mangá adapta o anime de Pokémon. Eu tenho até aqui em casa um que adapta a região de Hoenn, né, que eu comprei aqui na Liberdade. E, por exemplo, eu tava mostrando pro Pad dia desses que o Drill nesse mangá, que é na época de Advanced Generation, nem é o mesmo design de personagem, sabe? É outra coisa. As histórias são bem diferentes. Por exemplo, tem um episódio do Brock com o Marshtomp, mas a forma como... E o plot é o mesmo, mas a forma como o mangá aborda é bem diferente. O primeiro contest da Mei contra o Drill acontece, mas é bem diferente. Então, nem sempre o mangá segue o anime. O mangá tem uma liberdade maior de trabalhar algumas coisas. Até porque são mídias diferentes, são interpretações diferentes da mesma história. Então, assim, já deixando claro que não é porque aconteceu no mangá que pode acontecer no anime, que vai acontecer no anime. Porém, a gente teve recentemente, Pokémon Jornadas em especial, saiu muito em algumas revistas, né, matérias sobre o anime, entrevistas, e recentemente saiu uma scan onde a gente vê o quê? O Go sozinho com o Tsurugi e a Asahi, que são os dois agentes ali do Projeto 1000. E o Ash não está presente, eles estão numa floresta e tá lá só eles três. E isso já foi aí que começou a nascer esse boato. Será que o Go e o Ash vão se separar? E aí depois veio esse rolê do mangá, de tipo, putz, no mangá eles vão se separar. E seria uma coisa inédita, porque normalmente quando alguém se separa do Ash, a gente acompanha a história do Ash e o outro deu adeus à história. Seria muito legal se essa vez não fosse assim, e a gente pudesse ver a jornada dos dois de forma diferente. Como o Bruno comentou, tem esse esquema de não é pra sempre, é momentâneo. E eu super acho que rola de ter momentos em que eles passam separados, depois eles se juntam de novo e separam de novo, porque assim, tem coisas, episódios em que a dinâmica dos três funciona muito bem, né? Tanto o Go junto com o Ash e a Chloe, né, a Koharu. Por exemplo, tem alguns episódios que eles têm que agir juntos e fazer algumas coisas em conjunto, alguma pesquisa juntos. Os episódios do Eve, né, normalmente, quando a gente teve lá o do Vaporeon, foi bacana, foi legal ter essa interação dos três. Mas tem episódios que não funcionam, fica muito forçado. Como o Bruno comentou, e eu comentei no podcast também, o episódio passado que o Ash o Go fez a missão dele com a Volcarona pro Projeto 1000, ficou muito deslocado. E quando tem batalha do Ash pelo torneio mundial, o Go se resume a ser aquele personagem que senta lá e comenta, né? E às vezes nem comenta, ele só assiste. A gente vê ele reagindo. E ok, isso sempre aconteceu em Pokémon com os companheiros de viagem do Ash, sempre. Mas tinha uma diferença, porque os personagens tinham pesos diferentes, né? Então, nesse caso agora, e como a gente fala, o Ash tá meio que sobrando na história do Go, e os roteiristas não conseguem bem aproveitar o Ash, porque igual aconteceu no episódio último do Projeto 1000, em que o Ash, pra poder a Asahi e o Tsurugi brilharem no episódio, com os seus Urshifus, a gente teve que colocar o Ash, que é um dos 100 melhores treinadores do mundo,
numa posição de ficar temendo um caçadorzinho Pokémon. E de ficar acuado com isso, sabe? Não, pera, você derrotou uma campeã. A campeã de Unova você derrotou. Então, você tem patamar pra peitar isso, mas pro roteiro funcionar, pro propósito do Go e o núcleo de personagens do Go, o Ash vira e mexe e se coloca nessa situação. Igual quando, por exemplo, teve o episódio do Suicune, que o Ash não conseguiu peitar os caçadores. E isso é tipo, que? Pera, mas você é um treinador forte, como assim? Então, essas incongruências acabam rolando e não fica legal, sabe? Então eu acho que se separassem seria uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo de como as pessoas iriam reagir a muitos episódios sem o Ash. Porque né, a gente já sabe que no Japão, principalmente, e aqui no Ocidente, rola muito um hate em cima do Go. As pessoas às vezes não aceitaram tão bem o personagem. E será que o anime conseguiria se sustentar com um episódio só com o Go, às vezes só com a Koharu, com a Chloe? O que vocês acham disso? Ai, cara, eu não sei, assim, não sei em que ponto conseguiria andar tão bem. Talvez pela marca grande e os anos que a gente tem acompanhado aí a jornada do Ash, talvez isso, mas acho que talvez um pouco mais pra gente, de repente, sabe? E aí talvez eu fico preocupado nisso, mas acho que é muito eu. Aqui eu acho que eu tô colocando muito eu. Mas pra uma nova geração de galeras, de Pokéfanzinhos, não sei, talvez acho que fosse interessante, sabe? É uma mudança que uma galera às vezes já espera de alguns anos, de repente. Não sei, né? A gente já vem conversando há um bom tempo em jornadas, né, sobre esses rumores de que, o que o pessoal quer fazer com o Ash, né? Se ele quer manter ainda um coprotagonismo junto com o Go, ou se por um acaso eles estariam testando manter o Go como um protagonista e aí talvez deixar o Ash de lado, né? A gente já debateu várias e várias possibilidades para isso, de que provavelmente o Ash não seria eliminado de Pokémon, né? Porque ele é um personagem ainda muito forte e muito presente em várias gerações, então não valeria descartá-lo. Só que a gente fica vendo esses momentos assim, e se a gente colocar o Go sozinho? Será que ele vai se sustentar? E se a gente colocar a Koharu sozinha? Será que ela vai se sustentar? Né? Porque daqui em diante, digamos que de fato eles sigam caminhos diferentes, né? Como que eles vão contar essa história a partir daqui? Eles vão fazer um episódio inteiro para cada personagem, sem contar com o outro. Então, o episódio do Ash, o Go não aparece. O episódio do Go, o Ash não aparece. O episódio da Koharu, os outros meninos não aparecem, né? Ou não, eles vão aparecer simultaneamente num episódio, só que com coisas completamente diferentes. Então a gente não sabe como é que vai ser essa dinâmica, né? A gente não consegue nem imaginar, porque a gente tá discutindo se eles vão se separar ou não, né? E aí agora eu já tô pensando como que seria essa dinâmica se de fato eles se separassem. Então é uma dúvida muito complexa, assim, mas que mostra que lá no Japão eles estão testando coisas diferentes pra franquia, né? Então, em Jornadas nós tivemos o primeiro episódio em que o Ash não apareceu em um episódio inteiro, né? Então foi um teste ali. Agora, se for fazer isso para tentar dar um protagonismo pro Go, para tentar colocar ele à prova de que ele se sustenta ou não, né? Pode ser que venha aí alguma coisa semelhante. Mas, assim, os roteiristas, o pessoal que produz o anime, a staff ali, precisa se decidir o que eles querem fazer de fato. Porque, pra mim, o que fica mais fraco nessa situação é justamente essa indecisão deles, né? Eles não sabem exatamente o que eles querem fazer. E parece que eles têm medo de, eu quero fazer uma coisa aqui, mas eles fazem, mas eles não fazem completamente, né? Então, às vezes, assim, talvez essa separação seja um ponto de ruptura aí do anime, que pode trazer coisas boas ou coisas não tão boas. Inclusive, assim, tava até pensando aqui enquanto o Ped falava, porque o Jornadas ele tem tido uma dinâmica muito estranha. A gente reclama aí da variação do Ash, que às vezes o Ash é hiper decisivo, às vezes ele é hiper passivo, e assim vai indo. Mas é uma coisa que a gente também vê no Go,
Porque, assim, eu pelo menos vejo, que eu já comentei, porque lá no primeiro episódio mostra que ele era o nerdinho. Ele não saía de casa pra conversar com ninguém, pra jogar bola na rua. Ele ficava estudando, lendo livro e bubapedia, sabe? O dia todo. Era esse o dia do gol. E ele passou a ser um adolescente dor, sabe? Então, Ash, que tipo que bate no tal tipo, Ash, sabe? Dele não saber, o que eu, enfim, acho tosco. E, enfim, às vezes o Go tem essa variação de ser bom na luta, o Pad perdeu, mas às vezes ele é bom na batalha, aí às vezes ele não é, pra às vezes ele ser muito inteligente, pra às vezes também não ser. E acho que assim, o único personagem desse que tem sido, digamos assim, tem tido um rendimento certo, sabe? Tem seguido o meu rendimento é a Koharu, porque ela é uma personagem que até dias atrás não era não era trabalhada, né? É. Então, tipo, ela é nivelada meio que por baixo, sabe? Ela é um personagem que ainda tá se desenvolvendo. Tem o que acontecer. O Gol ele já veio quase que pronto e às vezes o desenvolvimento dele ainda falha. Não sei se, né, parando pra pensar assim, não sei talvez se tancaria, talvez muito bem, mas aí Jornadas é um problema como inteiro da série, então não por ser o Ash, a Koharu ou o Go sozinhos, cada um na sua, mas talvez por Jornadas. Mas acho que assim, ainda acho meio complicado, mas dá. Eu vou confiar nos ex-amigos de trabalho do Henry Turlow. Vou dar um crédito pra eles. Olha, vai lembrar o seguinte, a gente vai ter um momento agora no anime, a partir agora da data de gravação desse vídeo, a gente gravou no dia 17 de setembro, hoje foi exibido no Japão o episódio... enfim, foi sobre a Pokémon Azul e tal. Na semana que vem não há episódio. Tem episódio novo só no dia 1º de outubro, que vai ser o da Opal, né, que também é a Alba aqui no Brasil, né? E depois disso, aparentemente o anime vai ter mais uma pausa e episódios voltam lá só pro meio e pro final do mês. Então, assim, é um período meio turbulento pro anime, de muitas pausas. A gente sabe que em novembro já foi anunciado um especial de Diamond and Pearl, né, que a gente vai ter aí, comemorando os remakes, né? E depois disso a gente não sabe muitas informações ainda, nada é revelado. Vai lembrar que a abertura atual do anime também tá durando, já tem quase um ano. Ela começou na segunda semana de 2021 e até agora continua aí, né, com aquele plot da viagem por Galara. Fiz até vídeo aqui que, putz, rendeu nada, foi o clickbait do clickbait pra nós. Infelizmente, queria muito ver o Sharikar rodando por Galar. Queria muito ver essa aventura, seria muito massa, mas não aconteceu. E eu acho que também não vai acontecer. Então vamos ficar de olho no que vai surgir de novidades do anime. Eu acredito que sim, há uma possibilidade de acontecer essa mudança, de separarem os caminhos do Ash e do Go, mas também acho que seria uma ousadia muito grande pra Pokémon. E eu não sei se Pokémon vai usar tanto assim. Então, por enquanto... vocês podem fazer o quê? Especular junto com a gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Se vai separar, se não vai. E se for separar, como que vai ser essa separação? Entra na conversa com a gente, porque é sempre bom debater isso com os fãs. E se você quiser ver mais debates como esse, semanalmente estamos nós três, às vezes não os três, às vezes alguém tá com compromisso, surge alguma coisa, mas em geral nós três estamos gravando o Jornadas do Carvalho, que é o nosso podcast lá na Casa do Carvalho, comentando sempre que tem algum anime novo, algum episódio novo do anime no Japão, e quando não tem a gente também improvisa, falar alguma coisa, nesses momentos de atos aí, pode esperar que a gente vai gravar alguma coisinha aí com certeza. Então acessa lá, www.casadocarvalho.net, vou deixar os links também aqui na descrição. Sigam também nas redes sociais aí, meus amigos lindos, maravilhosos, Pad e Bruno, pra ver muitos conteúdos. O Pad fala bastante de Pokémon, fala muito de Haikyuu também, de outros animes. O Bruno fala muito de CCG, né? Ele aí, nosso menino Copag, tá aí sempre no meio do TCG e Pokémon também. Copag Boy. Então é isso, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui. A gente se vê num próximo vídeo e até mais. Falou, gente. Falou, pessoal.